Olá, seja bem-vindo a este episódio 279 de E o Resto é História, com os dois do costume, o historiador Rui Ramos. Eu chamo João Miguel Tavares. Ainda recentemente assistimos a episódios de violência na periferia de Lisboa e sempre que isso acontece fala-se muito de racismo e das más condições de vida das comunidades de origem africana em Portugal, como por exemplo no caso da Cova da Moura, onde a maior parte dos habitantes têm antepassados, ou são cabo-verdianos, ou têm antepassados cabo-verdianos. Mas há uma coisa de que raramente se fala, que é isto, que é quando é que nasceram aquelas comunidades e como é que se formaram aqueles bairros em Portugal. Parece-me haver assim, uma espécie de um estranho buraco na nossa memória histórica, porque toda a gente fala da emigração portuguesa, com E, ou seja, para a Europa rica, nas décadas de 50 e 60 do século passado, mas pouca gente fala da imigração africana, com I, para Portugal e do seu grande crescimento em alguns bairros da periferia de Lisboa. Portanto, a minha pergunta para ti é muito simples, Rui. Nós sabemos que Portugal esteve presente em África durante mais de 500 anos e que, portanto, sempre terá havido alguma população de origem africana no continente. Mas quando é que começou e porquê é que começou a grande imigração de Cabo Verde e de outras antigas colónias para Portugal? Por acaso sabemos, mas de facto não faz parte da memória coletiva. Sabemos, no fim da década de 60 do século XX, princípio da década de 70, com um momento muito importante em 1971, 1972, por iniciativa do governo de Marcelo Caetano, quando 25 mil cabo-verdianos, homens e mulheres, chegaram a Portugal, por iniciativa do governo. Agora, porque é que isto acontece? Enfim, Sim. Temos os 500 anos. Foi para substituir os portugueses que se tinham ido embora para a França. Porque é que isto acontece tão tarde, não é? Quer dizer, Exato. é que isto acontece por isso eu tão tarde? perguntasse, foi para substituir a... Sim. Bem, nós temos... É porque ainda por cima nós temos colónias portuguesas, como Cabo Verde e como Moçambique, que eram territórios de emigração. Em 1970 havia dezenas de milhares de moçambicanos na África do Sul e havia dezenas de milhares de cabo-verdianos nos Estados Unidos. Portanto, eram já territórios de emigração. Quer de Cabo Verde, quer de Moçambique, era de onde gente saía daí, mas não vinham para Portugal. Iam para a África do Sul ou iam, no caso de Cabo Verde, para os Estados Unidos. E isso acontecia porquê? Bem, porque os emigrantes das colónias portuguesas, tal como os emigrantes da metrópole, eram emigrantes que vinham de economias rurais para economias industriais, onde iam à procura de melhores salários, de melhores rendimentos. Portanto, não se safavam no continente. Portugal, até 1970, não é um destino de imigração com I, porque a maior parte do emprego no país ainda é agrícola. Algumas regiões até há subemprego ou desemprego nas áreas rurais. Portanto, a possibilidade de arranjar emprego não era assim muito grande aí, e os salários eram relativamente baixos. Aliás, foi por isso que 1 milhão de portugueses saiu da metrópole para a França e para a Alemanha na década de 1960. Aliás, outras duas áreas de emigração também grandes são os Açores e a Madeira, e nesses casos também as pessoas também emigram, no caso dos Açores, para os Estados Unidos, no caso da Madeira, para a África do Sul. Quer dizer, portanto, também não vêm para a metrópole, vão para os Açores e para os Estados Unidos e para a África do Sul. No caso de Cabo Verde, a população também emigrava para as outras colónias portuguesas, por exemplo, para a Guiné e para Angola, onde há muitos cabo-verdianos no comércio e na administração colonial, sobretudo na Guiné. Uma grande parte dos funcionários são cabo-verdianos, e também uma parte do comércio, ou quase, enfim, há fontes que dizem quase todo o comércio. Em Angola também são muito importantes. Portanto, apesar de Portugal ter grandes possessões ultramarinas desde os séculos XV e XVI, a população originária dessas possessões na metrópole foi sempre muito pequenina. Sim, mesmo na altura em que existia a escravatura, não é? Mesmo na altura em que existia a escravatura, terá havido escravos negros na metrópole, sobretudo ocupados em tarefas domésticas, mas a escravidão é abolida na metrópole no século XVIII, e no século XIX não há traços de população de origem africana na metrópole. Ninguém fala disso, quer dizer, tanto quanto eu sei, quer dizer, ninguém fala disso, ninguém
ninguém os reconhece. Eu sei Eram que presenças muito pontuais. Fala-se da sim, questão dos pretos do Sado, não é? Sim, mas quer dizer, mas é uma coisa muito sim. arqueológica, quer dizer, muito rebuscada. Não estou a dizer, não estou a contestar que não tenham existido, mas no século XIX não havia noção, não havia consciência disso. E no século XX ainda menos. No começo do século XX não há grandes comunidades, quer oriundas do estrangeiro ou de fora da metrópole em Portugal. A não ser uma pequena comunidade de galegos em Lisboa. Há uma pequenina comunidade de galegos em Lisboa que está emprego nos serviços urbanos, a restauração, etc. Portanto, tabernas, restaurantes. E há uma pequena comunidade... E no assassinato de pessoas no aqueduto das Águas, das Águas Livres, né? Que agora, Diogo Alves, supostamente era de origem galega. E há uma pequena comunidade de negociantes britânicos no Porto, dedicados ao negócio do vinho. Mas são comunidades pequeníssimas e que tornam-se notórias porque são as únicas e são muito pequeninas. Portanto, Portugal, durante a época da sua grande expansão ultramarina, é sobretudo um país de emigração. Isto é um país de onde a gente sai, não é um país para onde a gente vem. É um país de onde a gente sai para a Índia no século XVI, sai para o Brasil nos séculos XVII e XVIII e no século XX, sobretudo em meados do século XX, já quase depois da Segunda Guerra Mundial, sai para a África. Portanto, a circulação de pessoas no Império português é para fora do Portugal metropolitano, não é para dentro do Portugal metropolitano. Esta metrópole tem uma grande cidade, que é Lisboa, e depois é um país de vilas, de aldeias, de agricultura em pequena escala, sobretudo a norte, onde as pessoas se vão embora para as possessões ultramarinas portuguesas à espera de encontrar uma vida melhor. Por exemplo, no caso do Brasil, então, no século XVII e XVIII, é notório, e também no século XIX, mesmo depois do Brasil se tornar independente, são centenas de milhares de portugueses que continuam a ir para o Brasil no século XIX, sobretudo no fim do século XIX e princípio do século XX. Então, porque é que as coisas mudam na década de 1960 e 1970? Isto só começa a mudar, exato, isto só começa a mudar nesta época. E porquê? Bem, porque Portugal está a mudar. Portugal está a mudar. A metrópole portuguesa está a mudar nesta década de 1960 a 1970. Tinhas referido, há uma enorme imigração para a França. Há 1 milhão de portugueses que saem do país, o que faz, de repente, haver faltas de mão de obra. Os salários sobem também, o que torna também mais interessante vir trabalhar para Portugal. Mas sobretudo, a integração europeia através da EFTA, da Área Europeia de Comércio Livre, a que Portugal adere em 1960, isso leva à industrialização do país, ao desenvolvimento da indústria no país. Quer dizer, e as taxas de crescimento económico são, nos anos 60, as maiores da história portuguesa. E começas a construir infraestruturas também, fábricas, constrói-se um metro, etc. E começa a faltar mão de obra. É mesmo, há falta de mão de obra. E de repente Portugal, que sempre exportou mão de obra, digamos assim, pela primeira vez começa a dar jeito importar mão de obra. No caso da imigração cabo-verdiana, ainda há uma outra razão para Marcelo Caetano, para o governo de Marcelo Caetano se interessar por trazer cabo-verdianos para a metrópole. É que Cabo Verde passa então, a partir de 1968, por uma das suas recorrentes secas, estiagens, portanto falta de chuva, que aliás era uma das explicações para a imigração cabo-verdiana, quer dizer, isto é, de repente haver ali 1 ou 2 ou 3 anos de seca, a agricultura ficar num mau estado e as pessoas terem de ir procurar condições de vida, quer dizer, meios de vida fora de Cabo Verde. E o que se está a passar, portanto, em 1968, 69, 70 é uma seca, e é uma seca que começa a prolongar-se mais do que era costume, quer dizer, nas secas. Quer dizer, o Marcelo Caetano, aliás, dedica várias páginas de um livro de memórias que ele escreveu em 1974 sobre o seu governo, que chama-se Depoimento. Ele dedica várias páginas ao caso da imigração cabo-verdiana. Portanto, ele dá importância, quer dizer, tem mesmo um subcapítulo sobre a imigração cabo-verdiana. E, aliás, vale a pena, talvez, dar aqui atenção a essas páginas. Ele começa por notar, como era tradicional desde o padre António Vieira no século XVII, quer dizer, que os cabo-verdianos
são o resultado de mestiçagem, portanto já são descendentes de não apenas de africanos, mas de portugueses também. Sim, porque as ilhas não eram habitadas. É uma população. Sim, e resultam portanto, uma parte da população resulta de cruzamentos entre populações, que são também, Marcelo Caetano, portanto, são uma população particularmente aportuguesada, quer dizer, aliás, há uma coisa que acontece em Cabo Verde, que é quando é desenvolvido ou definido o estatuto de indígena para as colónias portuguesas em África, isto é, as populações passam a ser indígenas, portanto não são cidadãos portugueses, são indígenas. No caso de Cabo Verde, esse estatuto não é aplicado, portanto eles são sempre cidadãos portugueses, desde sempre, quer dizer, foram sempre cidadãos portugueses, nunca foram indígenas. Portanto, Marcelo Caetano lembra isso, e depois lembra também que aquilo é uma população especial, que são uma população de pequenos proprietários, e que ele diz, são muito empreendedores, quer dizer, fazem muita coisa, quer dizer, são muito ativos, e portanto, enfim, ele mostra, ele visita as ilhas em 1971, faz uma visita a todas as ilhas, quer dizer, faz uma visita à ilha para perceber o drama da seca, porque o governo logo, a partir de 1968, o governo de Marcelo Caetano lança, portanto, um programa de obras públicas nas ilhas, com construção de estradas, captação de águas subterrâneas, que é para assegurar trabalho, arranja também distribuição de alimentos, de milho, por exemplo, mas a seca, de facto, prolonga-se, e Marcelo Caetano chega então à conclusão que é, depois da sua visita de 1971, que é preciso, diz ele, animar a imigração. Ele nota no livro que os cabo-verdianos eram um imigrante tradicional, isto tinha uma grande tradição de migração, sobretudo para os Estados Unidos, e Marcelo Caetano escreve isto, e vou citá-lo: desta vez procurou-se encaminhar a imigração para a metrópole. Quer dizer, é isso que eu... Já que saíam, vinham para Portugal. Agora vem para Portugal. Portanto, há muita obra... Tu sabes se essa circulação era fácil sequer nessa altura? Ou seja... Bem, esta circulação é proporcionada pelos organismos oficiais. Quer dizer, isto é uma migração apoiada. Quer dizer, portanto, eles vêm com base num recrutamento literalmente de imigrantes e com o apoio do Ministério do Ultramar, portanto, para virem para a metrópole, têm acolhimento cá preparado para eles, para virem, portanto, vem satisfazer a necessidade de mão de obra, vem também tentar minorar esta migração, uma forma de minorar a seca em Cabo Verde. O Marcelo Caetano descreve, dizer que eles encontraram na metrópole remédio para as suas carências num ambiente fraterno. Portanto, ele considera que isto foi um grande sucesso, quer dizer, trazer estas pessoas em 1971, 72, quer dizer, trazer estes 25 mil homens e mulheres, não apenas homens, mas homens e mulheres, trazê-lo, e jovens também com jovens, trazê-los para a metrópole. E esses 25 mil, sabes se foi quem quis vir ou se era mesmo esse o plano, não é? Não, obviamente era voluntário, quer dizer, as pessoas não eram obrigadas a vir. Sim, não, mas eu digo isso se existia uma espécie de limite... Não, quer dizer, devia ter sido o começo, quer dizer, e o começo de algo que foi interrompido depois, quer dizer, e é interrompido porquê? Bem, é interrompido pela Revolução e pela decisão da independência. Portanto, em 1974, 1975, em junho de 1975... Mas, desculpa-te interromper, mas tu sabes quantas pessoas vieram de Cabo Verde até Portugal? Se foste às 25 mil, 25 mil desde o início da década de 70 até é provável à Revolução... que tenha vindo mais. Não, é provável que tenha vindo mais. Quer dizer, o Marcelo Caetano está-se a focar nestes 25 mil, porque é o momento, quer dizer, é o maior, quer dizer, é a maior. Deviam ter 20 centenas e uns milhares antes e depois, também já devia ter havido alguma migração. E quando tu falas em cabo-verdianos, é porque essa migração era específica? É Cabo Verde. Não, aquilo é um programa... Não veio gente de Angola, não veio gente de Moçambique? Não, é um programa para Cabo Verde por causa destas circunstâncias. Isto é, porque há seca em Cabo Verde, é preciso trazer pessoas para... Juntava-se a fome à vontade de comer. Quer dizer, trazer pessoas para a metrópole. Portanto, isto é um programa para Cabo Verde. E, portanto, não houve população significativa vinda de qualquer outra colónia? Não, quer dizer, é de Cabo Verde. Quer dizer, são os cabo-verdianos que vêm. Mas o que é que acontece? Acontece em junho de 1975, nas vésperas da independência, o governo provisório de Vasconcelos resolve retirar a nacionalidade às populações do ultramar português, do então ultramar português, para impedir precisamente que optassem pela nacionalidade portuguesa e viessem para Portugal. Portanto, este governo da Revolução tem
como um dos objetivos parar esta vinda de africanos para Portugal, retirando-lhes a nacionalidade portuguesa, quer dizer, portanto, não, dificultando a sua vinda para Portugal. Só Cabo Verde, só aqueles, portanto, que podiam provar ascendência próxima europeia que podiam vir para Portugal, e os únicos que conseguem, não nessas condições, vir depois para Portugal são os antigos funcionários coloniais, quer dizer, aqueles que têm uma ligação ao Estado português e que também alguns conseguem, mesmo não tendo ascendência europeia, conseguem depois, enfim, de alguma maneira vir para a metrópole depois de 1965. Mas, portanto, a Revolução para a vinda de africanos, através desta medida de lhes retirar a nacionalidade, quer dizer, portanto, não deixar que eles pudessem... E retirar-lhes a nacionalidade, por isso, simplesmente porque não quer que eles aproveitem para vir para a Não sabes se isso metrópole. afeta os que já cá estavam? Penso que aqueles que residiam na metrópole há mais de 5 anos mantêm a nacionalidade portuguesa. Portanto, aqueles que tinham vindo em 1972, sim, esses provavelmente terão também, talvez tenham perdido a nacionalidade. Aqueles que tivessem vindo antes teriam mantido a nacionalidade, aqueles que vinham depois podem ter perdido a nacionalidade, mas não conheço estudos sobre isso, não sei exatamente o que é que se passou. E depois, claro, além da Revolução, há também a mudança de ciclo económico com que a Revolução coincide e que a Revolução agrava. Quer dizer, a partir de 1973, 74, é o período da grande inflação na Europa, no mundo ocidental, incluindo em Portugal, e depois a Revolução, com o seu ataque à economia de mercado, à propriedade privada, provoca, em 1975, uma das maiores quedas do produto interno bruto da história portuguesa. Portanto, Portugal entra numa profunda crise. Ao mesmo tempo recebe uma grande população vinda do ultramar, mas a população de origem europeia, mais de 500 mil de retornados, que vêm de Angola, de Angola e de Moçambique. Portanto, passa a haver desemprego em Portugal. A situação económica é péssima. Há o governo português tem de recorrer 2 vezes ao Fundo Monetário Internacional nos anos seguintes, em 1978 e em 1983. Portanto, isto volta a não ser um país muito propício para receber migrantes. Certo. Nós estamos a falar da imigração para Portugal, da imigração com I, e sobretudo da imigração vinda de países das antigas colónias portuguesas. Quando é que ela realmente começou e quando é que estes subúrbios de Lisboa e a periferia de Lisboa começou a mudar? E era disto que estávamos a falar, mas tu estavas ainda na década de 70 e no princípio para da explicar década de 80, que depois do 25 de Abril não abundavam as oportunidades não para abundaram as oportunidades, a foram os governos revolucionários, os governos da Revolução tentaram impedir essa vinda de africanos para o Portugal já tinham o problema da integração dos europeus. Bem, antes disso, isso em junho ainda não tinham, quer dizer, aquilo era nitidamente para impedir a vinda para que a população não fugisse dos países lá. Porque imaginavam que muita gente provavelmente não quereria ficar entregue àquilo que ficou entregue depois. E, portanto, houve ali mesmo enfim, essa lei de nacionalidade de junho de 1975 é talvez uma das leis, de facto, dos governos da Revolução, uma das leis que se pode classificar como racista, nitidamente. Sim. Como racista, é uma lei da Revolução, uma lei da Revolução, a mais racista, de facto, uma das mais racistas da história portuguesa. Agora as coisas começam a mudar outra vez em meados da década de 1980, com a integração de Portugal na CEE, com a política de liberalização do governo de Cavaco Silva. Portanto, entre 1986 e 1991-92, Portugal passa pelo segundo período de ouro de crescimento económico do século XX, altas taxas de crescimento, e isto ao mesmo tempo que se começa a sentir
de uma maneira mais marcada, o envelhecimento da população, com o declínio da natalidade, que se começa a notar então. Portanto, começa-se outra vez a criar as mesmas condições que se tinham criado por causa da imigração e do crescimento económico no fim da década de 60 e da década de 70 para Portugal se tornar um destino de imigração, isto é, portanto, uma economia a crescer com mão de obra, com mão de obra limitada, com mão de obra limitada. Isto do lado de português. Do lado africano há também fatores para a saída. Esses fatores são a tomada do poder nos vários países depois da independência por partidos marxistas-leninistas que nacionalizam tudo, estabelecem ditaduras violentíssimas, corruptas e sanguinárias. O mesmo acontece em Cabo Verde, com o PAIGC, quer dizer, o PAIGC quando se tornou Partido de Cabo Verde, também é uma ditadura de partido único, que cria péssimas condições em Cabo Verde e, portanto, há muitas razões para desses países. Agora, já não apenas de Cabo Verde, mas também já de Angola, isto já vem agora a população de Angola para a metrópole, portanto, voltarem a estar interessados em vir para a metrópole. No caso dos cabo-verdianos, há uma estimativa que diz que eles em 1900, portanto, no princípio da década de 90, seriam cerca de 50 mil, portanto, seriam um quarto da população estrangeira residente. Portanto, seria um quarto? Já existia perto de 200 mil, é isso? Sim, 200 mil, se é um quarto da população. Sim. Talvez, quer dizer, isto é estimativas complicadas, porquê? Porque a população, nós estamos a falar de estrangeiros, mas devíamos falar também daqueles que têm a nacionalidade portuguesa, têm origem estrangeira. E, portanto, os números são muito... O censo não apanha isso? Não, porque apanha, portanto, quem tem nacionalidade portuguesa é português, quer dizer, não, e, portanto, não está lá. Portanto, sim, nós, de repente, temos números muito... Há gente que dá um número que é metade do outro para a população estrangeira, entrando em linha de conta com aqueles que têm, adquiriram nacionalidade e às vezes também aqueles que estão ilegal, clandestinamente, aqueles que estão clandestinamente no país, portanto, enfim, digamos que eles no princípio da década de 90, eles são a principal comunidade de origem estrangeira no país, fossem quais fossem os números exatos. Por exemplo, no ano 2000 também lhe dizem que são 80 mil, mas isto não é fácil, de facto, de contar com rigor. Eles são muito jovens, quer dizer, é uma população relativamente jovem, portanto, Cabo Verde, de facto, é um país da imigração. Também há uma estimativa que metade dos cabo-verdianos ou dos seus descendentes vivem fora do país. Portanto, certo. Há mais cabo-verdianos quase a viver fora de Cabo Verde do que em Cabo Verde. Durante o século XX, Portugal, repito, não tinha sido um destino, o principal destino de imigração cabo-verdiana, mas no fim do século XX torna-se o principal destino de imigração cabo-verdiana. Esse é que é o ponto principal aqui. Por exemplo, há um cálculo que mais de metade dos imigrantes cabo-verdianos vêm para Portugal e só cerca de 20% é que vão para os Estados Unidos. Quer dizer, portanto, isso é o contrário do que tinha acontecido em meados do século XX. Portanto, Portugal torna-se o principal destino da imigração cabo-verdiana. Eles vêm por variadíssimas razões. Portanto, acho que uma coisa muito importante é não tratar esta imigração como uma massa homogénea. Eles não são homogéneos, são muito diferenciados. Há quem venha para estudar, há quem venha para se juntar a familiares que já cá estão. Isso é uma das razões também para vir. Isto é, juntar, já há residentes em Portugal que chamam os seus familiares, quer dizer, e que se vêm e juntam-se a quem já cá está. Há outros que vêm à procura de trabalho, pura e simplesmente, quer dizer, a procurar trabalho. Os que procuram trabalho empregam-se em grande escala na construção civil, nas obras públicas. E isso na década de 90, durante o boom de construção de habitação e de infraestruturas, há de facto muito emprego aí para esta população, e depois do ano 2000 há muito emprego também nos serviços urbanos, quer nos serviços domésticos, quer na restauração, na hotelaria, quer dizer, tornam-se depois de repente tornam-se outras de destinos de trabalho. Há muita gente que vem, quer dizer, há gente que vem clandestinamente, mas há gente que vem também ao abrigo de acordos de mobilidade laboral
que na década de 90 se estabelece entre Portugal e Cabo Verde. Isto é, mesmo literalmente recrutamento de mão de obra em Cabo Verde. A maior parte deles estabelece na área metropolitana de Lisboa. Portanto, a estimativa no princípio do século XXI era que 90% dos cabo-verdianos viviam na área metropolitana de Lisboa, portanto, nos concelhos da área, portanto, Lisboa, Sintra, por aí fora. E as condições de vida nem sempre eram as melhores, porque eles inicialmente vêm para habitação precária em bairros periféricos, onde também há muita habitação precária de portugueses metropolitanos, que também vêm para Lisboa da província e que também se estabeleceram nestas zonas periféricas, digamos assim, onde montaram que em tempos foram bairros de lata, barracas, as chamadas barracas, e depois com o Plano Especial de Realojamento, o PER, dos governos de Cavaco Silva, começa-se a criar os bairros sociais onde vão ser colocadas estas populações. Tu não sabes se os primeiros 25 mil, no tempo de Marcelo, vieram em melhores condições de habitação? Não devem ter vindo em muito melhores condições, quer dizer, isto é, devem ter arranjado depois habitação precária, porque era difícil, quer dizer, era muito difícil alojar tanta gente em tão pouco tempo, quer dizer, há muita gente que fica em pensões, etc, quando são homens, assim, muita gente fica em pensões, quer dizer, mas não devem ter ficado muito melhor alojados do que vieram depois, do que aconteceu, do que aconteceu depois. Mas repito, há muitas... Isto é uma migração variada, quer dizer, há gente... Há, por exemplo, há uma elite cabo-verdiana, quer dizer, que está muito... que é muito instruída, que estudou nos liceus e que tem origem urbana e que vem também para Portugal. E há outros, que são talvez a maioria, que é aqueles que têm origem rural, que têm níveis de instrução muito baixos, ou às vezes até, em termos escolares, quase nulos, portanto são analfabetos, e que têm até dificuldades de falar português, uma vez que falam crioulo, não falam português. E aí é com estes que há, de facto, problemas de integração, porque são, na prática, pessoas que estão menos preparadas para se integrarem numa sociedade como a sociedade portuguesa, a não ser como mão de obra barata, quer dizer, têm dificuldades de lidar com o mundo, até um mundo em português, quer dizer, que é uma língua que eles têm dificuldade em falar, ao contrário do que se pensa. De facto, a elite cabo-verdiana, sim, fala português, expressa-se em português, lê português, foi educada em português, sim, mas a população rural fala crioulo, não fala português. O impacto cultural, no caso cabo-verdiano, claramente através da música, também através da cozinha, apesar de tudo, é significativo. É muito grande, quer dizer, não, e eles, como foram a primeira grande comunidade, digamos, de fora da metrópole, a estabelecer-se na metrópole, eles tornaram-se muito notórios, quer dizer, esta comunidade cabo-verdiana, quer dizer, foram os primeiros a chegar. Eles ainda no princípio da década de 90 eram a maioria dos estrangeiros, digamos, em Portugal, quando ainda havia muito poucos estrangeiros em Portugal. Reparem, por volta de 1995 os estrangeiros representam 1 a 2% da população residente. Repito mais uma vez, estes números podem estar viciados pelo facto de haver estrangeiros que possam ou residentes de origem estrangeira que possam, entretanto, ter adquirido a nacionalidade portuguesa, mas a verdade é que essa situação vai mudar depois, e portanto eles estão muito presentes e são conhecidos, de facto, pela música, pela cozinha, quer dizer, que se divulga aqui, e depois, no fim do século XX, princípio do século XXI, por problemas de integração. Que são quase sempre os da segunda geração. O da segunda e da terceira geração, quer dizer, e que é comum às populações vindas do resto do mundo para o Ocidente, para a Europa Ocidental. Isto é, não é só em Portugal, nos outros países há os mesmos problemas de integração das segundas e terceiras gerações, problemas de desemprego, problemas de abandono escolar e problemas também de contestação da autoridade da primeira geração dos pais.
isto é, de não se reconhecer no Sim. modelo do trabalhador aplicado do pai e de preferirem outro tipo de atitude. Sim, porque as expectativas são maiores e depois fica-se preso preso entre dois países, não é? Aquela ideia de que não se é bem português e também já não se é bem cabo-verdiano. E em muitos casos perdeu-se aquele ambiente do enquadramento que tinham as famílias tradicionais cabo-verdianas, quer dizer, que os pais deixam de ter a autoridade sobre os filhos que tinham em Cabo Verde, por exemplo. Quer dizer, aqui é menos porque estão ausentes da casa a trabalhar, o próprio ambiente é um ambiente de contestação da autoridade paterna na sociedade de acolhimento, que obviamente contamina também aqueles que para cá vêm. Agora, a importância da comunidade de cabo-verdiana vai diminuir no princípio do século XXI, na medida em que há uma explosão de população de origem estrangeira em Portugal. Em Portugal, quer dizer, por exemplo, de 2016 a 2024, em 4 anos sobe de 338 mil para 1 milhão, quer dizer, enfim, de 1% para nos quase últimos 8 10%. anos, Em 8 anos. Em 8 anos, quer dizer, em 8 anos, de 308 mil para 1 milhão, aos quais devem ser acrescentados 359 mil que adquiriram nacionalidade portuguesa antes de 2023. Portanto, são mais 3,3% da população residente. E esta nova vaga de imigração dilui os cabo-verdianos. Quer dizer, neste momento, mesmo entrando em linha de conta com aqueles que têm nacionalidade cabo-verdiana e aqueles que têm nacionalidade portuguesa, mas que são de origem cabo-verdiana, chega-se a números que são muito inferiores, por exemplo, aos da comunidade brasileira, que são quase meio milhão de residentes hoje em dia, também difíceis às vezes de contar, porque muitos deles vão adquirindo a nacionalidade portuguesa todos os anos. Sim. E portanto vão sendo abatidos à população estrangeira. E também eles muito diversos, não é? Porque os também brasileiros, muitos diversos. Nós tivemos uma primeira vaga, para quem tem memória disso, não é? Há uma primeira vaga de trabalhadores menos qualificados que nós vamos encontrar nos restaurantes e de repente há uma segunda vaga nomeadamente na comunidade brasileira, de pessoas também endinheiradas. Encontramos nos restaurantes, mas já com estrelas Michelin, mas nos restaurantes com estrelas Michelin. E sentados. Exatamente, quer dizer, há uma diversificação enorme desta população estrangeira. Quer dizer, além dos brasileiros, na década de 90, a queda das ditaduras comunistas na Europa de leste traz imigração ucraniana, também difícil de contar porque muitos deles adquirem nacionalidade portuguesa. Vem também muitos romanos, também muitos deles adquirem nacionalidade portuguesa. E depois, no princípio do século XXI, uma imigração do subcontinente indiano, que é talvez a grande novidade. Nós as contamos, ou há números que apontam para mais de 100 mil pessoas, rapidamente, quer dizer, em muito pouco tempo. Portanto, e esta é uma imigração de que não havia grande tradição em Portugal, porque aqueles que tinham uma ligação ao subcontinente indiano em Portugal eram, na maior parte, originários da África, quer dizer, eram de Moçambique, que é uma população de origem... E uma população também mais qualificada, não é? Muitas vezes uma população muito integrada e totalmente integrada na cultura portuguesa, quer dizer, muito integrada mesmo na cultura portuguesa. Portanto, esta população de que estamos a falar agora, do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal, não há as mesmas relações, Portugal não tem as mesmas relações históricas, ou a mesma intensidade de relações históricas que tinha com as outras populações. Portanto, de repente, os cabo-verdianos, que foram, digamos, os primeiros a chegar, quer de África, quer verdadeiramente uma comunidade estrangeira com muito vulto em Portugal, mas muito concentrada em Lisboa, quer dizer, muito concentrada na área metropolitana de Lisboa, de repente é enquadrada por esta enorme massa de outra população que vem para Portugal e que torna Portugal um país bastante parecido com os outros países da Europa Ocidental, que já tinham estas populações de estrangeiros, digamos, a estabelecerem-se há muito mais tempo. Portugal não tinha, repito, por aquelas razões, isto é, não era um país interessante para um
estrangeiro, era um país de onde saía gente, não era um país para onde vinha gente. É verdade que que os portugueses continuam a sair, mas que, curiosamente, agora começam a sair os portugueses qualificados. Exatamente. É uma coisa curiosa. Quer dizer, e vêm os reformados. E vêm reformados, quer dizer, porque também vêm, no princípio do século XXI, residentes europeus, ou de outros países europeus, a uma escala também que não se estava habituada. Já havia umas pequenas comunidades britânicas, agora muito mais, muitos ingleses, italianos, franceses, alemães, espanhóis, quer dizer, e muita desta gente, de facto, são reformados, sobretudo franceses, que percebem que em Portugal uma reforma francesa é muito mais interessante do que em França, viver com uma reforma francesa em Portugal é mais interessante do que viver com ela em França. E o sol brilha com mais intensidade. Sim, não é só por causa de haver mais sol, de facto há mais meios para aproveitar o sol. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, mas sim, era interessante, era de facto seria de facto um estudo interessante, o da primeiras comunidades, a primeira massa de cabo-verdianos que chegou em 1971, 72, perceberam como é que eles viram isto, quer dizer, como é que eles viram este vírus, porque eles de facto são os primeiros a vir em grande escala, quer dizer, todos de uma vez, quer dizer, os primeiros a estabelecer-se aqui, quando ainda não havia, quer dizer, quando ainda não havia de estrangeiros, porque por essa altura até mesmo já a comunidade de galegos em Lisboa já estava reduzida a quase nada, quer dizer, já não havia praticamente, portanto eles são os primeiros, ainda não chegam como estrangeiros, atenção, ainda chegam como portugueses, quer dizer, em 1971, 72, eles chegam como portugueses, mas são os primeiros a vir de fora e a estabelecer-se aqui, e seria muito curioso ter as histórias deles, eles e as suas famílias, os seus filhos e os seus netos. Como é que se adaptaram, como é que se relacionaram com os outros e também como é que foram recebidos pelos outros. O Marcelo Caetano diz que foram recebidos fraternalmente, quer dizer, é uma versão simpática da história, mas há lados que nós gostaríamos também de conhecer. Mas, portanto, começou cedo, começou por iniciativa do Estado Novo, portanto, a imigração africana começou por iniciativa do Estado Novo, quando Portugal mudou. Muito bem. Bom, e é assim que termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.